eu quero que os senhores e as senhoras imaginem uma criança de 10 anos vítima de estupro grávida. E eu quero que os senhores imaginem essa criança desenvolvendo essa gestação e sendo obrigada a ser mãe de uma criança. Essa cena não choca, vossas excelências? A mim me choca. A mim, como mãe de uma criança de 3 anos, é estarrecedor imaginar que essa é a prioridade das senhoras e dos senhores. Obrigar essa menina que passou, sabe-se lá, por quais tipos de tortura, de violência, a sua vida inteira, ainda mais considerando que na maioria dos casos é dentro de casa, ela nem sequer conseguiu entender o que estava acontecendo, obrigá-la a ser mãe do filho do seu estuprador. É isso que as senhoras e os senhores estão defendendo, e não se trata de uma gestação avançada que, como no PL 1904, vossas excelências queriam dizer que era uma irresponsabilidade da gestante esperar tanto tempo para recorrer ao aborto. É qualquer semana gestacional, qualquer prazo gestacional. Não pode, porque de acordo com a concepção de vossas excelências, a vida se estabelece desde a concepção. E a vida dessa menina, aparentemente, não tem a menor importância para nenhum dos que estão defendendo essa atrocidade. E imaginem as pesquisas em células-tronco serem descontinuadas, paralisadas em função de uma lógica que é fundamentalista, misógina e distorcida do que deve ser a forma como as mulheres lidam com o seu próprio corpo, com o planejamento reprodutivo e com o direito ao planejamento familiar, que é algo previsto na Constituição Federal. São uma série de patologias que podem ser afetadas, aliás, de pesquisas sobre patologias que podem ser afetadas por causa dessa visão de mundo absolutamente distorcida e fundamentalista. Por exemplo, atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, esclerose múltipla, neuropatias, doença brasileira contra a população que merece ver os nossos esforços para que tenham a qualidade de vida melhorada, mas vão ser atacados por causa de uma PEC de ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Eduardo Cunha. E aí, na última sessão, a deputada Dani Cunha, inclusive, nos contou que foi uma das brasileiras que puderam ter acesso ao processo de congelamento de embriões, que é algo que vem crescendo muito no nosso país, ainda que seja ainda de difícil acesso, porque ele é muito caro e são pouquíssimas mulheres brasileiras e famílias, né, que têm condição de pagar. Mas essa técnica, tanto da transmissão de STs, tentativa de preservar preventivamente os gametas que podem estar ameaçados por alguma doença, como endometriose ou mesmo câncer, a mulheres que têm câncer, como, por exemplo, o câncer de mama, uma mulher que eu conheci esses dias, que ela teve a opção de congelar os seus óvulos para, no momento que ela se recuperar da doença, ela poder acessar um método de reprodução. Não vai poder mais. Teve câncer, não pode mais congelar embrião, não pode mais congelar um óvulo, não pode mais desenvolver o sonho de ser mãe. Por quê? Eu lhes pergunto por quê. E o que isso tem a ver com defesa da vida? É de uma empáfia, é de uma provocação, de uma desfaçatez e de uma perda para aquelas que vão ser obrigadas a carregar um sofrimento de dar à luz para uma criança que não vai ter condição de sobrevivência extrauterina, paralisar pesquisas em células-tronco, impedir possibilidade de alguns exames complexos no pré-natal, impedir que mulheres com câncer possam ser mães no período posterior. Então a vida de quem os senhoras e senhores estão defendendo? Falem a verdade. Isso aqui é uma PEC misógina, é uma PEC de retrocessos e, mais uma vez, colocando os direitos das mulheres como uma grande negociata, porque temas assim, os senhoras e senhores já perceberam? Só aparecem em momentos de crise, de emparedamento do bolsonarismo, no momento em que são desmascarados, que estão pelas cordas e que podem e devem ser presos pelos crimes contra a democracia que cometeram, é que atrocidades como essa aparecem para agitar para sua base social, para fingir que estão no comando das decisões, mas não estão. Essa PEC provavelmente vai ser aprovada no dia de hoje, mas saibam que as digitais dos senhores vai estar contra a vida de milhões de mulheres brasileiras ao aprovar essa tragédia. Eu não sou a favor do aborto. Nós defendemos a vida na sua plenitude. Mas nós vivemos situações extremas que devem ser consideradas, inclusive, à luz da melhor tradição cristã, sempre comprometida com a vida, com a dignidade da pessoa humana. Aqui nós não estamos escolhendo situações ótimas, não. Nós estamos escolhendo o menos pior. Tem situações da vida que são tranquilas, o bom, o péssimo, mas tem situações que estão no limite. Mas aqui nós temos que fazer esse enfrentamento. Não é admissível que uma mulher gestante, que esteja correndo o risco de vida, tenha que continuar a gestação. Onde que está o compromisso com a vida? A mãe pode morrer? A mãe pode morrer? A mãe é uma pessoa inserida na sociedade. A mãe pode ter outros filhos. Então essa é uma questão fundamental. Então, eu acho que preservar o Código Penal de 1940, nós estamos fazendo um retrocesso de 84 anos. A mãe tem preferência, é uma pessoa inserida na sociedade, é uma personalidade viva, com relações humanas, compromissos e, certamente, muito possivelmente, com outros filhos e outras pessoas que dela dependem. Na mesma linha,
exigir que uma pessoa, especialmente uma criança, uma adolescente, mas qualquer mulher, exigir que ela mantenha a gravidez em decorrência de um estupro, de uma violência sexual? Nós queremos sim, eu quero a vida, quero crianças bem-nascidas, quero crianças saudáveis, quero crianças com relações afetuosas com seus pais, inseridas numa boa comunidade familiar. Mas uma criança nascida de um estupro, de uma violência sexual, é inaceitável. Da mesma forma que também a questão da anencefalia. Uma criança já manifestamente impossibilitada de viver, sem cérebro. Qual o sentido dessa gravidez? Então eu não considero o aborto uma coisa positiva, mas eu considero que em situações extremas, onde esteja em risco a vida da mãe, onde esteja em risco a vida de um adolescente, de uma jovem e mesmo de uma mulher madura violentada. Porque a vida humana, além da dimensão física, pressupõe também a dimensão psíquica, a dimensão emocional, a dimensão espiritual. E uma pessoa, uma mulher agredida sexualmente, seguramente a sua dimensão humana ficará reduzida. Ficará muitas vezes impossibilitada de realizar a sua vocação, as suas potencialidades. O Brasil demorou 50 anos para trazer mulheres para o Brasil. E nesse período foi estrupada mulheres indígenas, mulheres negras, uma sociedade que nasce pelo estupro. Não pode ser uma sociedade que dá certo. E hoje, nessa discussão, é a prova disso. O Brasil ainda, que nas suas matrizes mais profundas, hoje questiona o direito de mulheres que, por exemplo, o povo Machacali foi exterminado, a 40 Machacali matavam seus companheiros para que não pudessem mais ter filhos. Hoje, nessa ação que nos vimos aqui hoje, de mulheres democraticamente se manifestando, o que precisava ser retirado era a PEC de pauta. Não por força a presença das mulheres. A nossa luta não é uma ameaça, porque a maior mobilização inegável que aconteceu nos últimos tempos, caro companheiro Patrusania, deputada Érica Cocai, foi a mobilização no Brasil das mulheres, inclusive mulheres cristãs, mulheres evangélicas, porque nós estamos aqui em defesa da vida. Pessoas que são vítimas do estupro não pode dar certo, família, porque carrega cicatriz profunda de uma sociedade. E nós, mulheres indígenas, que somos representantes de outras mulheres ancestrais que foram vítimas do estupro desde 1500. E não adianta medir por semana, porque a dor não se mede por semana. A forma da história construída familiar não se mede por semana. As altas taxas de violência sexual, eu fui no território Yanomami pelo menos 3 vezes. E lá mais de 30 casos subnotificados de meninas de 10, 12, 13 anos que foram vítimas do estupro de garimpo e tem que dar à luz a um filho que é vítima do estupro de uma sociedade que nunca quis aceitar os povos indígenas. É contra o aborto, mas nos aborta todos os dias na sociedade quando nega a existência dos povos indígenas.